A floresta tinha se tornado um labirinto de neve e gelo. Eu monitorava os limites dos arbustos havia uma hora, e meu ponto de vantagem na concavidade de um galho de árvore perdera utilidade. O vento forte soprava muitas espécies de neves que varriam minhas pegadas, mas enterravam com elas qualquer sinais de possíveis pedras. A fome tinha me levado mais longe de casa do que eu normalmente ousava, mas o inverno era uma época difícil. Os animais tinham se retirado, entrado mais profundamente no bosque do que eu poderia segui-los, e a mim restava caçar os desgarrados, um a um, rezando para que durassem até a primavera. Não tinham durado. Passei os dedos dormentes nos olhos, afastando os flocos que se agarravam aos cílios. Aqui não havia troncos de árvores sem casca, evidência de passagem de cervos. Eles ainda não tinham seguido em frente. Permaneceriam até as cascas acabarem. Então, viajariam para o norte, além dos territórios dos lobos, e talvez para as terras feéricas de Prythian, onde nenhum mortal ousaria pisar, a não ser que tivesse o desejo de morrer. Um calafrio percorreu minha coluna quando pensei nisso, e afastei a sensação, me concentrando nos arredores, na tarefa à minha frente. Era tudo que eu podia fazer, tudo que tinha conseguido havia anos. Me concentrar em sobreviver, à semana, ao dia, à próxima hora. E agora com a neve, teria sorte se visse qualquer coisa àquela altura, principalmente da minha posição do alto da árvore. Eu mal conseguia ver 4 metros adiante, contendo um resmungo quando braços e pernas enrijecidos protestavam contra o movimento. Afrouxei o arco antes de descer da árvore. A neve dura estalou sobre as minhas botas desgastadas e trinquei os dentes. Visibilidade ruim, barulho desnecessário. Eu estava a caminho de mais uma caçada infrutífera. Restavam apenas algumas horas de luz do dia. Se eu não partisse logo, precisaria encontrar o caminho de casa no escuro, e os avisos dos caçadores da aldeia ainda pareciam frescos em minha mente. Lobos gigantes estavam às espreitas, e muitos deles, sem falar nos boatos de um povo estranho avistado na área, alto e sinistro e mortal. Qualquer coisa menos feéricos. Suplicavam os caçadores a nossos deuses. Haviam muitos esquecidos, e eu rezava em segredo ao lado deles. Nos 8 anos em que morávamos em nossa aldeia, a 2 dias de viagem da fronteira imortal de Prythian, tínhamos sido poupados de um ataque. Embora caixeiros viajantes às vezes contassem histórias de aldeias afastadas da fronteira, reduzidas a lascas e ossos e cinzas. Esses relatos, certas vezes raros, o bastante para serem ignorados pelos anciões da aldeia. Como boatos, tinham, mais recentemente, se tornado sussurros constantes em todos os dias de feira. Eu arriscava muito ao entrar tanto na floresta, mas tínhamos acabado com o pão do dia anterior e o restante de carne seca do dia anterior àquele. Mesmo assim, eu preferiria passar outra noite com fome a satisfazer o apetite de um lobo ou de um feérico. Não que houvesse muito de mim para se banquetearem. Eu tinha ficado esquálida a essa altura do ano e podia contar muito das minhas costelas. Andando o mais ágil e silenciosamente que eu podia entre as árvores, pressionei a mão contra a barriga vazia e dolorida. Sabia qual a expressão estaria estampada nos rostos de minhas 2 irmãs quando eu voltasse para o nosso chalé de mãos vazias, mais uma vez. Depois de alguns minutos de busca cuidadosa, eu me agachei em um aglomerado de arbustos espinhentos cobertos de neve. Em meio aos espinhos, tinha uma vista relativamente decente de uma clareira e do lado pequeno do riacho que fluía por ela. Alguns buracos de gelo sugeriam que ainda era frequentemente usado. Com sorte, alguma coisa passaria. Com sorte. Suspirei pelo nariz, enterrando a ponta do arco no chão. Eu apoiei a testa contra a curva tosca da madeira. Não duraríamos mais uma semana sem comida, e as famílias demais
já haviam começado a implorar para que eu confiasse na caridade do povo mais rico da aldeia. Testemunhara em minha primeira mão até que ponto, exatamente, ia tal caridade. Eu me posicionei mais confortavelmente e me acalmei a respiração, fazendo esforço para ouvir a floresta por cima do vento. A neve caía e caía, dançando e rodopiando como um nevoeiro faiscante. O branco era fresco e limpo contra o marrom e cinza do mundo. E apesar de não querer, apesar de ter braços e pernas dormentes, silenciei aquela parte inquieta e maligna da minha mente, a fim de observar o bosque coberto pelo véu de neve. Houve um tempo em que para mim era instintivo desfrutar o contraste da grama nova contra o solo escuro e revirado, ou um broche de ametista aninhado em dobras de seda esmeralda. Houve um tempo em que eu sonhava e respirava e pensava em cores, luzes e formas. Às vezes, eu até mesmo me permitira sonhar com o dia em que minhas irmãs estariam casadas e seríamos apenas papai e eu, com comida o suficiente para todos, dinheiro bastante para comprar tinta e tempo suficiente para colocar aquelas cores e formas em papel ou tela ou nas paredes ou do chalé. Um sonho que provavelmente não aconteceria tão cedo, ou talvez nunca. Então, me restava roubar um momento como aquele, admirar o brilho da luz pálida do inverno sobre a neve. Não conseguia me lembrar da última vez que tinha parado a fim de admirar qualquer coisa linda ou interessante. Horas de ócio em um celeiro decrépito de Isaac Hale não contavam. Aquelas horas eram vorazes e vazias, e às vezes cruéis, mas nunca lindas. O vento uivante se transformou em um suspiro baixo. A neve passou a cair preguiçosamente em punhados grandes e gordujos, que se acumulavam em cada fresta e protumbência das árvores. Hipnotizante, a beleza letal e suave da neve. Eu me encolhi durante o pensamento de precisar voltar para as estradas lamacentas e congelantes da aldeia, para o calor abafado de nosso chalé. Arbustos farfalharam na clareira. Sacar o arco foi a questão de instinto. Olhei para ele entre os espinhos e prendi o fôlego. Em menos de 30 passos estava uma pequena corça, ainda não muito magricela devido ao inverno, mas desesperado o suficiente para arrancar a casca de uma árvore da clareira. Uma corça como aquela poderia alimentar minha família durante uma semana ou mais. A minha boca se encheu de água, silenciosamente como o vento que ciciava entre as árvores mortas. Mirei. Ela estava tão distraída, tão alheia ao fato de que a própria morte esperava a metros de distância. A corça continuou rasgando tiras de casca, mastigando devagar. Eu poderia secar metade da carne e nós poderíamos imediatamente comer o restante. Ensopados, tortas. A pele poderia ser vendida ou talvez transformada em roupa para uma de nós. Eu precisava de botas novas, mas a Elaine precisava de um manto novo. Nesta, queria qualquer coisa que fosse de outra pessoa. Meus dedos tremiam, tanta comida, que salvação. Esperei para me acalmar, verificando a minha mira mais uma vez. Mas havia um par de olhos dourados brilhando nos arbustos adjacentes. A floresta toda ficou em silêncio. O vento morreu, até a neve parou. Nós mortais não tínhamos mais deuses para quem rezar. Mas, se eu soubesse seus nomes perdidos, eu teria rezado. Para todos eles, escondido no arbusto, o lobo se aproximou. O olhar fixo na corça distraída. Era enorme, o tamanho de um pônei. A minha boca secou. Era um dos mais imensos lobos sobre os quais eu já fora avisada. Jamais tinha visto um tão grande. E, mesmo assim, ele permanecia despercebido pela corça. Se era de Prithian, se era de alguma outra forma feérico. Então, virar comida era a menor de minhas preocupações. Se ele era feérico, eu já deveria estar correndo. Mas, talvez fosse um favor ao mundo, a minha aldeia e a mim. Matá-lo enquanto eu estava oculta. Atravessar uma flecha em seu olho não seria um problema. Apesar do tamanho, ele parecia um lobo. Se movia como um lobo. Animal,
Assegurei a mim mesma, é apenas um animal. Eu tinha uma faca de caça e 3 flechas. As 2 primeiras eram comum, simples e eficientes, mas que provavelmente não seriam mais que picada de abelha para um lobo daquele tamanho. Mas a terceira flecha era mais longa e mais pesada. Eu comprara de um caixeiro viajante durante um verão em que tínhamos cobre o suficiente para alguns luxos. Uma flecha entalhada de freixo, armada com uma ponta de ferro. Todos sabiam que os féricos odiavam ferro, mas era a madeira do freixo que fazia com que sua magia curadora e imortal falhasse por tempo suficiente para que o humano desse um golpe mortal. Pelo menos era o que diziam os boatos. A única prova que tínhamos de eficácia do freixo era a raridade da madeira. Eu estudara o desenho das árvores, mas nunca vira uma com meus olhos. Não depois que os grãos féricos as tinham queimado há muito tempo. Então, restava poucas, a maioria pequena e retorcida, e escondida pela nobreza em bosques murados. Passei semanas depois da compra debatendo se aquele pedaço excessivamente caro de madeira tinha sido um desperdício de dinheiro e, durante 3 anos, a flecha de freixo ficara aguardada, inutilizada, na alvaja. Agora, eu rapidamente a sacava, contendo os movimentos ao mínimo, eficientemente, qualquer coisa para evitar que aquele lobo monstruoso olhasse em minha direção. A longa flecha era pesada o bastante para causar dano. Poderia matar o lobo se eu mirasse direito. Se eu abatesse o lobo, a corça fugiria. Se eu batesse a corça, o lobo iria atrás do meu pescoço ou da carcaça. Eu destruiria quantidades preciosas de pele e gordura. Meu peito ficou tão apertado que doeu. E naquele momento, percebi que minha vida se resumia a uma pergunta. O lobo estava sozinho? Eu segurei o arco e puxei ainda mais a corda. Eu era boa de tiro, mas jamais enfrentara um lobo. Eu achei que isso me tornava sortuda, até mesmo abençoada. Mas agora, não sabia onde acertar ou com que velocidade eles se moviam. Não podia correr o risco de errar. Não quando só tinha uma flecha de freixo. Se houvesse, de fato, o coração de um férico batendo sobre aquele pelo, então morresse. Que morresse depois de tudo o que aquele povo fizera conosco. Eu não correria o risco de que ele me espreitasse nossa aldeia mais tarde, atrás de massacrar, aleijar e atormentar. Que morresse ali, naquele momento, eu ficaria feliz em acabar com ele. O lobo se esgueirou mais para perto e um galho se partiu sobre uma das 2 patas, cada uma maior que a minha mão. A corça ficou rígida. Ela olhou para os dois lados, os ouvidos se esticando na direção do céu cinzento, com o lobo abaixado ao favor do vento. A corça não podia vê-lo nem sentir seu cheiro. A cabeça do lobo pendeu, e o enorme corpo prateado do animal, tão perfeitamente camuflado na neve e nas sombras, se equilibrou sobre as ancas. A corça ainda olhava na direção errada. Desvenci minha atenção da corça para o lobo, e então, de volta. Pelo menos ele estava sozinho. Pelo menos nisso eu fora poupada. Mas se o lobo assustasse a corça, só me restaria um lobo imenso e faminto, possivelmente férico, procurando pela segunda melhor refeição. E se ele a matasse? Se eu calculasse errado, minha vida não seria a única a ser perdida, mas a minha vida seria reduzida a nada além de riscos nos últimos 8 anos em que eu caçava no bosque. E eu fazia a escolha certa na maioria das vezes. O lobo disparou dos arbustos em um lampejo cinza, branco e prateado, as presas amarelas reluzindo. Era ainda mais colossal exposto, uma maravilha de músculos, velocidade e força bruta. A corça não tinha chance. Disparei a flecha de freixo no lobo antes que ele destruísse mais a caça. A flecha encontrou o alvo em um dos flancos do lobo e podia jurar que o próprio chão estremeceu. O lobo uivou de dor, soltando o pescoço da corça conforme o próprio sangue espirrou na neve, reluzente como um rubi. O lobo se voltou para mim, aqueles olhos amarelos arregalados, os pelos do pescoço arrepiados, seu grunhinho baixo
ressoou no buraco vazio do meu estômago quando fiquei de pé. A neve se revirando ao meu redor, com outra flecha preparada. Mas o lobo apenas me olhou. A mandíbula manchada de sangue, minha flecha de freixo desapontando, banal, de seu flanco. A neve recomeçou a cair. O lobo olhou, e com um tipo de atenção e de surpresa que fizera me disparar a segunda flecha. Só por precaução, para o caso daquela inteligência ser do tipo imortal, malicioso. Ele não tentou desviar da flecha quando ela perfurou facilmente o olho amarelo e arregalado. Cor e escuridão giraram, como um redemoinho na minha visão, misturando-se à neve. O lobo desabou no chão. Suas patas estremeciam e um gemido baixo cortou um vento. Impossível. Ele deveria estar morto, não morrendo. A flecha atravessou o olho do lobo, que quase ia até a ponta de penas de ganso. Mas o lobo férico não importava. Não com aquela flecha de freixo enterrada no flanco. Mesmo assim, minhas mãos tremeram quando afastei a neve do caminho e me aproximei dele, ainda mantendo uma boa distância. Sangue jorrava dos ferimentos que eu causara, manchando a neve de carmesim. O lobo batia com a pata no chão e a respiração mais lenta. Será que sentia muita dor? Ou o choro é apenas uma tentativa de afastar a morte? Eu não tinha certeza se queria saber. A neve girou ao nosso redor. Encarei o lobo até que aquele manto de carvão, obsidiana e marfim, parasse de elevar e descer. Lobo. Definitivamente apenas um lobo, apesar de seu tamanho. O aperto em meu peito diminuiu, e meu fôlego se condensou diante de mim enquanto suspirei. Pelo menos, a flecha de freixo tinha se provado letal, independentemente de quem ou o que ela batesse. Uma avaliação rápida da Corsa indicou que eu só podia carregar um animal, e mesmo assim seria difícil. Mas era uma pena deixar o lobo, embora tivesse desperdiçado minutos preciosos, minutos durante os quais qualquer predador poderia sentir o cheiro do sangue fresco. Tirei a pele do lobo e limpei as flechas o melhor que pude. Pelo menos aqueceu minhas mãos. Enrosquei o lado sangrento da pele sobre o ferimento mortal da corça antes de jogá-la por cima do ombro. Nosso chalé ficava a alguns quilômetros dali. Eu não precisava de um rastro de sangue atraindo todos os animais com presas e garras até diretamente a mim. Grunhindo devido ao peso, peguei as pernas da corça e dei uma última olhada para a carcaça fumegante do lobo. O ouro dourado que lhe restava encarar o céu, agora carregado de neve, e, por um momento, desejei ter a capacidade de sentir remorso pela coisa morta. Mas aquilo era floresta e era o inverno.